está gravado. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro desenvolvimento de conteúdo, né? Essa primeira aula, ela vem na sequência da apresentação do curso. Então, ontem, no dia 12, né? É sexta-feira 13. Então, no dia 12 de agosto, nós apresentamos a proposta de trabalho, eu me apresentei, dividi com vocês algumas percepções sobre o curso de Direito. Depois, no final da aula, eu pedi para a representante encaminhar o link, né, do WhatsApp, que eu criei um grupo para alguma comunicação que se fizer necessário, né? Então tá lá para vocês, se quiserem se inscrever. O que mais? Bom, nós vamos então, o primeiro assunto, esse que a gente vai desenvolver hoje, é o assunto do texto que está gravado no Blackboard, que é uma reflexão sobre a atividade, a situação do conhecimento. Estamos todos na universidade, né? E enquanto universitários, estamos num ambiente que se propõe a desenvolver ciência, nós estamos num ambiente que se propõe a desenvolver o conhecimento. Aqui, com vocês, a ideia é auxiliar vocês a ter acesso às ferramentas próprias ao estudo num nível superior. Então, a universidade, muito mais do que informar, ela existe para formar. E formar é dotar vocês das ferramentas que lhes propiciará, né, essas ferramentas, a autonomia, que é a busca do conhecimento por si, tá? Então, olha que tarefa nobre tem a universidade. Permitir a vocês que desenvolvam as suas potencialidades no nível máximo. Possibilidades cognitivas, tá? É essa a proposta, é isso que é o ensino superior. Obviamente, às vezes a coisa não dá certo, a coisa se perde. É uma tragédia quando o ensino superior é confundido com a memorização, o ensino superior é confundido com simplesmente o recebimento de um conteúdo, tá? Então, a gente começou a desenvolver isso ontem, pelo menos desenvolver a ideia, né? Qual é a proposta, e hoje a gente sai da proposta e vai para o desenvolvimento da proposta, ok? Então, eu vi que várias pessoas chegaram e estão chegando. Gente, olha, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Até esse momento, o que eu fiz foi lembrar o que foi feito ontem. E que basicamente a proposta ontem, o que nós fizemos ontem, foi compartilhar algumas impressões sobre o curso. Tá? Foi isso que nós fizemos ontem. Hoje, nós vamos começar a tratar do primeiro tópico, certo? Então, essa aula também está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês. Antes de começar o curso propriamente dito, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem algo que eu posso esclarecer? Ficou alguma dúvida?
O professor, em relação às suas provas, vai ser em grupo, como alguns professores estão fazendo, ou vai ser individual, uma prova normal? Como vai funcionar? Ontem eu não desenvolvi isso. Obrigado, Bia, por, por perguntar. Olha, a, a ideia é que nós vamos trabalhar com provas individuais e pelo sistema, tá? É online, tal. Eu até imagino que pode, né? Todo mundo tem WhatsApp e tal. Eu até imagino que eventualmente os estudantes acabam conversando entre si. Não é a proposta, né? Não é a proposta. A proposta é que cada um resolva conforme o seu entendimento, até porque a gente tem a prova como um momento de aprendizagem e também de verificação da aprendizagem. Se algum conteúdo não está bem entendido, é bom que as pessoas errem para a gente poder depois melhorar a explicação. Não acredito que ninguém vai ter problema de nota, mesmo errando. Por quê? Primeiro que a média da UEL são só 6 pontos. Não é nada do outro mundo, né? Só para ilustrar, se você fica com 3,8, no quarto bimestre você já pode tirar zero, que está aprovado. É isso, porque 8 mais 8, 16. Com 8, 24. 6 vezes 4, 24. Então, no final do ano, a pessoa tem que alcançar 240. É isso que tem que acontecer. Ô, E professor, a média é 6? Quanto que é a média? 6. 6? Ah, tá. Então, assim, muitos estágios têm nota como critério. Olha, normalmente, Grace, o que acaba acontecendo é que mesmo o estágio que circunstancialmente peça para ver o teu histórico, eles costumam aplicar uma prova, tá? É o mais frequente. Sabe por quê? Porque os promotores, os juízes, os advogados, eles sabem que, por exemplo, se você está tendo aula comigo, mas quem estuda de manhã está tendo aula com o Sérgio. E à tarde eu dou aula para a turma 4.000 e o Bessa dá aula para a turma 3.000. Então, como são professores diferentes, eles falam só da UEL. Às vezes, tirar nota 10 com o Giovanni é equivalente a tirar nota 6 com o Sérgio, e vice-versa. Então, o pessoal que está no mercado, eles sabem isso. E ainda tem uma outra situação, né? Às vezes, tirar 8 na PUC não é tirar 8 na UEL. Então, não se prenda muito à nota. O único, algo que a nota poderia impactar é que na UEL, o plano de curso de vocês, não sei se na semana de introdução chegou até a isso que eu vou dizer, no último ano, a divisão dos horários de estágio, às vezes, começa pelo histórico. Então, assim, aqueles alunos que têm nota maior escolhem primeiro os horários. Aí tem aluno que fica obcecado com isso, né? Passa os 4 anos do curso muito preocupado com a nota para poder escolher no final. Isso é verdadeiro, que tem gente que fica. Agora, quanto a estágio, pode ser que mude agora, pode ser que exista uma mudança. Mas hoje, o que determina mesmo o estágio é a provinha, é a entrevista que eles fazem hoje. Né? Pode ser que mude. Né? O TJ Paraná, por exemplo, eles têm aplicado um teste. E é a tendência, porque só em Londrina nós temos pelo menos uns 15 cursos de direito. E aí isso quer dizer que tem pelo menos uns 10 professores diferentes para cada matéria. E cada um tem um peso. Tá? Tá. Eu entendo. Agora,
até surgiu uma discussão correlata na turma 6000, que foi lá, aqui, não sei por que surgiu. Lembrei. Talvez surja aqui também, nem vou antecipar. Agora, vamos focar então na questão da prova. Quem não alcançar a média 6, ainda terá a oportunidade, então, de fazer o exame final. Aí o exame final, você pega a média anual. Então, vamos supor, a média anual foi 4. O estudante não saiu muito bem, ficou com 4. Ele vai fazer mais uma prova com a matéria do ano todo, e aí pega o 4 e tem que atingir média 6. Quer dizer, vai ter que tirar 8. 4 com 8, 12, dividido por 2, 6. É assim que funciona o sistema de aprovação da UEL. Mas por que, Giovanni, você não faz prova em grupo? Bom, porque na verdade eu quero dar a oportunidade mesmo para cada um aproveitar o máximo do seu curso. E eu no caso, melhoro as minhas aulas percebendo o que errou. Historicamente, eu até acho que talvez não tenha comentado ontem, e vocês podem perguntar para os seus veteranos, historicamente ninguém tem problema de aprovação. Ninguém é assim, né? Vamos ser bem claro. Aquele estudante que está acompanhando as atividades, ele consegue fazer a prova, no mínimo para os 6. Às vezes pode dar um azar, não conseguir ficar com mais de 8. Mas o estudante que está acompanhando, entre 8 e 6 é normal. Normal. E muitos, inclusive, fecham no terceiro bimestre por isso. Né? Nota 10 existe na minha disciplina. Assim, eu lembro que, como estudante, tinha professor que falava, comigo ninguém tira 10, só Deus. E aqui ninguém é Deus. Então a gente já começava sabendo que no máximo era 9 com ele. Mas 9 era aquele aluno do extraordinário, né? Aquele aluno de cinema. Porque Deus é 10, o aluno extraordinário é 9. Então, as pessoas normais podiam legitimamente aspirar entre os 7 e 8. E na minha época a média era 7. Então a gente passava uns apertos. Porque, pensa, como é que você chega numa prova que tirar 10 é impossível? Impossível. Não tem, né? Mas coisas do século passado, né? Isso foi antes do século XXI. Existia isso. Agora não, agora no século XXI, sim, várias pessoas, dos seus veteranos, vocês conheceram os veteranos, né? Gente normal, gente igual a vocês, vários tiraram 10 em mais de uma prova. Aí, todo mundo colou. Quero acreditar que não. Até porque, se colou, quem perdeu a oportunidade de enfrentar seus medos, quem perdeu a oportunidade de aprimorar a sua própria competência, foi a pessoa. Ninguém me enganou. Eu não me sinto enganado, até porque, quando a gente voltar presencial, está previsto, né, a gente voltar ainda no curso dessa disciplina, vocês vão ver que eu não vou ficar vigiando se a pessoa está colando ou não. Já fiz isso há uns 15 anos atrás. E aí caiu a ficha. Falei, se a pessoa está se enganando, está no desespero, a ponto de precisar colar, eu não preciso ficar lá vigiando ele. Ele mesmo sabe o que ele está fazendo, que tipo de situação ele está criando. Aí você dirá, mas é papel do professor impedir que ele chegue no mercado. Esse tipo de gente que cola não vai para o mercado. Ele não tem confiança nem para fazer uma prova. Você acha que vai ter confiança de conversar com o juiz? Se ele não tem confiança de fazer um teste que a gente discute tudo antes, está tudo certinho, é um ambiente seguro, tal. Você acha realmente que ele vai ter? Não vai. Então, não sou eu que preciso me preocupar com isso.
né? E, por último, não menos importante, aqui na UEL, a minha experiência concreta é que os estudantes são muito... Eles próprios querem ir bem. Não é o professor que vai instigar isso. Já vem da própria pessoa. Até porque eu já dei um azar. Uma vez eu esqueci o gabarito da prova junto com a prova. Eu entreguei para a pessoa, foi o gabarito, não entreguei a prova. Sabe o que a pessoa fez? Primeiro, foi tomar de um pânico. Ai, meu Deus! Tira a tentação da minha mão, né? E discretamente a pessoa virou sem olhar o gabarito. Eu sei até porque, né, não tirou nota 10. Eu dei 10 para essa pessoa. Ele me chamou, me entregou o gabarito e falou: o senhor me deu o gabarito. Eu falei: opa, toma a prova então. Aí ele fez a prova, né, tirou 8. Aí no dia eu entreguei: ó, você tirou 8, mas eu vou te dar nota 10, porque pela honestidade, por isso. Então, tranquilo, Andrei, fica tranquilo. Tá sendo gravado, tá? De qualquer coisa, se o link estiver ruim ou mesmo a internet ficar instável, não vai ficar passando nervoso à toa. Depois você assiste, né? Lógico que a gente preferia, se puder ficar aqui junto, é melhor, mas a gente entende que às vezes a internet não permite. Então, assim, quanto à avaliação é isso. E ainda tem a situação das atividades que eu já disse, né? Estão lá os textos com as atividades, circunstancialmente a gente atribui conceito. Seus veteranos até, no terceiro e quarto bimestre, eu nem atribuí conceito, porque o pessoal já estava com média 8. Eu falei: vocês não estão precisando de conceito. No início ainda tinha aquele estranhamento, vai um outro tal. Né, conceito se estivesse precisando, ninguém está precisando. Eles reclamaram um pouquinho, mas bem pouquinho. Tá? Então, é isso. Ok. É isso, Beatriz. Tem mais alguma coisa? Mais nenhuma pergunta? Então, vamos adiante. Então, eu vou compartilhar a tela. É uma apresentação que ajuda a nos situar no texto que está gravado no Classroom, tá? Então, essa é a disciplina de introdução ao estudo do direito e hermenêutica jurídica, essa é a nossa matéria. Aula 1, que tem o título Todos Sabem o que é uma Mesa? Esse título, ele repercute que existe lá um senso comum que diz que o pessoal que estuda filosofia fica conversando com mesa, né? Porque normalmente isso é feito em sala de aula, a discussão filosófica é feita em sala de aula, e toda sala de aula normalmente tem uma mesa. E aí a gente acaba, muitas vezes, exemplificando as discussões com as mesas, tá? Na aula de hoje, então, a própria situação do saber é o objeto do nosso estudo. Por que nós vamos falar do saber? Porque a gente pretende, a partir daí, estabelecer um conceito de filosofia do direito e de ciência do direito. Tendo claro que, frequentemente, né, a filosofia é apontada como a origem da ciência. Vamos tentar entender isso, então. Eu estou com o chat aberto aqui do lado. É uma conversa, não é uma palestra. Então, qualquer coisa, só me chamar. Então, o primeiro tópico, a gente tem que passar pelo conceito de razão. Nós vamos tratar do conceito de razão por meio do mito da caverna
e aí o mito da caverna nos habilitará a tratar do tema da verdade e, ao final, o conceito da própria filosofia do direito. Tá? Eu não imagino que nós vamos esgotar tudo na aula de hoje. Isso é para ninguém ficar ansioso, né? Ai, meu Deus, tem um monte de coisa. Não, fica tranquilo, nós vamos seguir até aonde chegarmos. Tá? Olha o desenho que está ao lado. Né? A verdade é relativa, tudo depende do ponto de vista. Alguém que estabelece o desenho, ele sabe a verdade da coisa. Então vamos adiante. Razão. O que é razão? Aí tem uma brincadeira, até para ajudar a gente a ficar acordado, né? Que o Edbar, esse personagem de cartoon, né, das tirinhas, o Edbar conversando com a Edmunda, ele diz a ela que se ela está se sentindo feia, é porque ela tem razão. A Edmunda parece que não se deu muito bem com essa notícia, né? Parece que a Edmunda não gostou muito de ouvir isso. De qualquer sorte, a palavra razão, muitas vezes, Guilherme, fica aí muito valente, fica. A palavra razão, muitas vezes, é sinônimo de estar certo, de estar do lado da coisa verdadeira. Mas quando o conceito foi estabelecido ainda pelos gregos, lá na Grécia Antiga, eles trouxeram esse conceito com um sentido de que o sujeito, os indivíduos, quando eles conhecem alguma coisa, eles conhecem por meio de alguma estratégia, por algum modelo. Tá? A razão, segundo os gregos, é o que nos permite conhecer as coisas. Então, não é bem nesse sentido do Edbar que nós estamos resgatando o conceito de razão, tá? Nós estamos resgatando o conceito de razão para ter, né, a própria percepção de como o conhecimento é desenvolvido, como a gente chega a um conhecimento. Para aquecer, para entrar nessa discussão, eu pergunto a cada um, nós, quando estamos no presencial, a gente normalmente tem um lugar na sala. Tem gente que escolhe sentar no fundo, tem gente que escolhe sentar na frente, tem gente que escolhe sentar no meio, tem gente que escolhe sentar no canto. E cada um, quando escolhe, sabe por que escolheu. Então, eu queria que vocês me dissessem quem escolhe sentar na frente, quem escolhe sentar no fundo e por quê. Tá? Vou voltar aqui para o Google Meet, para um pouquinho de compartilhar. Conta para mim quem que vai para o fundo, quem que vai para frente, quem que vai para o lado, nós vamos brigar. Porque às vezes todo mundo quer sentar na frente, né? Fica aquela disputa. Diga aí, Yasmin. Prof, geralmente eu sento na segunda carteira, terceira, porque eu sou uma anã, né? Então eu não posso sentar no fundo, senão eu não enxergo. E eu sento no canto para ficar escurando na parede, porque é confortável. Tá, mas por que não na primeira carteira? Por que na segunda ou terceira? Ah, porque, né, tem gente menor que eu. Por solidariedade. Não, é que eu não gosto muito de sentar na primeira. Primeira tem um pouquinho de vergonha. Mas eu não sou uma pessoa vergonhosa, eu só tenho vergonha. Eu sei como é que é. Eu sou vergonhoso. Né? Eu sou uma pessoa que sente bastante vergonha. Por isso eu sentava no fundo. Lá no fundo eu me sentia protegido. Diga lá, Isabelle.
Boa noite, professor. Então, eu sempre escolho a frente, sempre a primeira carteira, porque, eu sou baixa, eu tenho miopia, então, e também eu gosto bastante de participar. E na frente eu acho que eu consigo prestar mais atenção e participar mais. E provavelmente esse acho, né, tá relacionado já com alguma experiência anterior, né? Não é a primeira vez que você estará numa sala de aula. Sim, isso mesmo. Eu imaginei. Olha lá, o André escreveu que escolhe de acordo com as pessoas ao redor. E diga aí, João Lucas. Eu gostava de sentar encostado na parede no fundo, porque eu era o aluno que sempre era retirado, aí lá era mais fácil de varzear. Aí, não, aí se você é sempre retirado, você devia sentar na frente e perto da porta. Não, é que meu mapa de sala era na frente, aí eu ia pro fundo porque aí amenizava, entendeu, a situação. Bom, amigo, você é esposo. O Dario estudava comigo, ele pode falar se é verdade ou não. Eu percebi que o Dario já concordou com você, mas até não ficou claro. Deixa eu abrir melhor aqui. O Dario está te apoiando. Ele é teu amigo, viu? Só isso que eu consegui entender. A Giovana, então, disse que preferia sentar no fundo para poder conversar. O Dario... Eu acho que o Dario ia junto com você para a coordenação, né? É isso que está transparecendo aqui. Não, o Dario só dormia, ele não conversava comigo. Não é tão amigo assim. Mais ou menos. Se fosse parceiro de verdade, ia junto, né? Então, eu falo. Não é, não. O Dario tem que repensar o que ele quer da vida. E o Davi também, pelo jeito, conhece, está falando que o João era da Baderna. Mas agora não. Agora ele acertou. E o João já falou que acertou mesmo. E o Dario, então, ficava no fundo para poder dormir melhor. E a Giovana está te apoiando, Dario. A Giovana está te apoiando. Então, o Andrei gosta de ficar junto dos brothers, né? Porque ele, deve ter alguma insegurança aí no meio, né? Aí precisa estar perto dos amigos para ficar mais seguro, né? O Andrei, será que é fofoqueiro? Então, não sei. O Dario disse que não é verdade que ele ficava dormindo, não. Então, tá forte esse negócio do pessoal querer conversar, né? Então, eu fico imaginando o remoto. Então, vocês estão odiando o remoto, né? Porque o remoto não está deixando... A conversa tá meio prejudicada, né? Nada impede, né? Tem o grupo aí, tem o WhatsApp. Exato, conversa no Zap. Fala, Grace. A Grace levantou a mão. Eu vou me colocar para balancear as justificativas. Sempre procuro sentar na frente, na primeira graduação bastante, mas às vezes variava em razão da matéria. Porque como a gente mudava de sala, né? Então, em razão da matéria, aí às vezes variava. Uma matéria que gostava menos, aí você vai um pouco mais para trás, porque daí o professor fica menos próximo ali, menos atenção, né? Mas eu fiz uma graduação, essa é a segunda graduação. Por conta de ser uma segunda graduação, com certeza eu sentaria nas primeiras carteiras ou primeira carteira para ter mais interação com o professor, mais uma proximidade, mais acesso e tentar aproveitar ao máximo o que for ofertado ali pelos professores. Porque, embora eu tenha sido uma boa aluna, fica um sentimento de que daria para ter aproveitado mais, daria para ter discutido mais, né? Então, pretendo conseguir fazer de uma forma melhor do que eu fiz anteriormente até. É sempre melhor, tá? É sempre melhor porque a gente fica... É igual jogador de futebol lá velho, né? Talvez corre um pouco menos, mas quando corre também é para fazer o gol, né? Então, no direito, a característica do direito hoje, vocês não vão mudar de sala, tá? Quando eu fiz graduação,
Na época, assim, assistir aula de filosofia tinha que ir para o CCH. Para assistir aula de, sei lá, onde mais a gente ia? Sociologia também era no CCH, lógica era no CCH, então a gente andava um pouco. Agora não. Agora todas as. O professor é que vem do CCH e vai para a sala. Inclusive, a turma 5.000, a turma 6.000, é sempre na mesma sala. Então, desde que eu comecei a dar aula nessa disciplina, há uns 7 anos atrás, na turma do noturno, é sempre a mesma sala. Então, assim, os alunos trocam, né? Eu fico, vocês vão para outro corredor no segundo ano, né? Vocês vão para o corredor do segundo ano, depois para o corredor do terceiro ano, vão começar no corredor do primeiro ano e ficarão lá. E as salas são bem, assim, são boas, porque elas têm uma acústica legal, né? Nem precisaria de ar-condicionado, mas a UEL acabou instalando o ar-condicionado. Eu, particularmente, nem gosto do ar-condicionado, porque o prédio da UEL ele já tem uma temperatura boa, né? O campus fica alto aqui em Londrina, venta bastante, então ele é bem fresquinho. Mas é aquele negócio. Né? Não tem briga não, Andrei. O povo se entende bem. É só porque, no caso, eu que fico falando, né? O ar-condicionado resseca o ambiente, fecha tudo, seco, eu tenho que beber mais água. Só isso. Simples assim. O interessante, e eu acho que todos puderam perceber, é que os motivos são os mais variados, mas tem motivo, não é um acaso. Alguém pode até pensar, o motivo da Yasmin não me convenceu. O motivo da Grace não é o meu. Outro já, né, como a gente viu aqui no chat, já criou lá, apoio o Dario, não apoio, apoio o João, não sei o quê. Então, convencer um ou outro não é realmente importante. O importante é que a própria pessoa se conheça e escolha aquilo que lhe pareça melhor, né? A gente não tem mapa de classe, viu? O pessoal que estava preocupado aí, não tem mapa de classe. Se já imagina que vai precisar sair, é bom que se sente perto da porta mesmo, né? Ou até, por que não, assistir aula do próprio corredor, né? A gente deixa a porta aberta, já que, né, não se sente preso dentro de sala de aula, fica no corredor assistindo aula, por que não? Por mim, de boa, não tem nenhum problema com isso. Não é comum, eu posso dizer assim, tem muitos anos que eu não tenho situação assim de precisar pedir silêncio. Muitos anos. Porque, assim, quer conversar, conversa comigo mesmo, eu estou conversando também. Aí, não quero conversar com você. Aí eu vou ficar pessoalmente triste. Poxa, quer conversar com todo mundo, menos comigo? Né? O mapa de sala, Felipe, é uma estratégia para não precisar fazer chamada, só isso. E lógico, tem lá, porque você vê qual carteira está livre, é falta, né? Mapa de sala é para isso. Foi para isso que surgiu. Tem o pessoal mais controlador que quer usar o mapa de sala também como um instrumento de poder, né? Tem lá o pessoal que gosta de ficar perto dos brothers, né? Então, não, você não vai escolher com quem você vai sentar. Eu é que vou escolher. Né? Eu sou o poderoso. E aí é uma distorção do mapa de sala. Porque, verdade seja dita, para fazer a chamada, a gente gasta um tempo de aula. Sei lá, 2, 3 minutos. Projeta isso no ano. Ou nos 5 anos de curso. Você ficou umas 2 semanas de aulas respondendo chamada. Se tem um mapa de sala, isso não acontece. Né? Em algumas instituições, até quem faz o controle de frequência é um terceiro.
E entra, olha qual carteira está vazia e já anotou, faltou fulano. São boas estratégias. São boas estratégias. Mas aqui, por exemplo, a chamada mesmo são os exercícios que vocês vão entregar. Então, ninguém precisa preocupar com isso. Quando voltar para o presencial, aí a gente vê se precisa realmente fazer a chamada nominal e tal. Né? Algumas instituições, algumas escolas têm. Hoje, a gente já tem faculdade que o controle de frequência é passar o cartãozinho na roleta entrando no prédio. É um prédio, né, que tem lá aquelas catracas, todo estudante tem um QR Code que seja, entrou no prédio, está presente na disciplina. Tem faculdade que faz isso hoje. No caso, a UEL é tudo, né, o único lugar que vai ter assim catraca é na biblioteca, mas é porque existe receio de que alguém vai subtrair livro. Eu acho isso estranho, né? Eu falei, puxa vida, alguém roubar livro, né? Não entra muito na minha cabeça, igual o Felipe não entra no mapa de sala, né? Mas é que existem algumas obras que são realmente muito caras. É ingenuidade minha, né? Tem livro assim que custa mais de R$ 1.000, e aí, mesmo na universidade, até mesmo dentre a comunidade universitária, tem pessoas que às vezes o desespero, sei lá, eu também não sei o que motivaria alguém a subtrair um livro de uma instituição pública, mas é o único lugar da universidade que vocês vão ver. Tem grade, né, na biblioteca as janelas são gradeadas, e tem catraca porque há um receio de perda de acervo. Né? Sempre me senti muito desconfortável com isso, mas o que vai fazer, né? O que vai fazer? Pelo menos na sala de aula, quando a sala de aula tem algum equipamento, ele acaba gradeado também. É uma pena, mas o campus é aberto, qualquer pessoa pode entrar no campus, não há assim uma fiscalização de quem está entrando, quem está circulando, e há um receio, não sei se histórico, mas há um receio de que os equipamentos desapareçam. Né? A minha experiência concreta é a que eu já mencionei. Eu sempre me senti muito seguro no campus, o convívio com todos sempre foi muito agradável, muito adequado nesses quase já vai dar assim, somando o tempo de graduação com docência, são 30 anos, né? Nesses 30 anos de UEL eu não tenho nenhuma experiência assim que eu possa falar, mas também a gente sempre fica atento, né? Então, no caso, eu sentava, no primeiro ano eu sentei na frente, porque eu tinha a impressão que sentar na frente me daria mais proveito, né, que eu teria mais aproveitamento. Depois eu percebi que eu me sentia um tanto quanto vigiado. Né? Aí eu fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto ano no fundo. E desde então, mestrado, no mestrado não tinha como, era um círculo. No doutorado também era um círculo, poucos estudantes, mas aí também não estava tão preocupado se estava sendo vigiado ou não. Dia de prova eu sempre sentei na frente, porque é a mesma ideia de se sentir vigiado, né? Dava a impressão de que o professor ficava vigiando quem estava no fundo. Então eu ia para frente. Não queria ser vigiado. Então eu assistia aula no fundo, no dia de prova eu ia para frente. Personalidade, né? Cada doido com a sua loucura. De perto ninguém é normal, gente. De perto ninguém é normal. Todo mundo tem lá alguma coisa que incomoda.
todo mundo tem alguma coisa que pode melhorar. O interessante, esse exemplo ele vem, né, se eu colava? Não, não colava não, porque é aquilo que eu falei, né? Meu, eu tinha que ser capaz de fazer as coisas. Simples assim. E também, meu, alguém que se sentir incomodado de ser fiscalizado, alguém que se colar, eu mesmo ia me entregar assim. Eu não conseguia nem jogar truco, que é uma das coisas que vocês têm no César, né, quando estiverem no presencial. Agora já evoluiu, né, porque o centro acadêmico comprou videogame também, tem PS4, tem as coisas lá. Mas historicamente, né, historicamente, o lance era jogar truco mesmo. Que a sala do centro acadêmico ela fica na entrada, é bem mesmo, é um lugar nobre do César. E está lá desde sempre. Aí a única coisa que se pede é que não faça muito barulho, porque tem sala de aula do lado. E aí, assim, tenho certeza que muitas pessoas realmente achavam ou pensavam assim que era CDF, Caxias, tal. Na verdade, minha média, meu histórico escolar, eu sou um aluno nota 7. A média era 7. Vamos pegar lá meu histórico, foi isso. Muita gente teve média ainda melhor do que a minha. Muita gente. Mas, de verdade, eu nunca fiquei preocupado com isso. Pode ser uma ingenuidade. Igual a Grace deu lá um bom motivo. Pô, fica atento. Porque, às vezes, a pessoa que está disputando uma vaga contigo, ele está fraudando e conseguindo vaga melhor. E é verdade, pode acontecer no mundo real isso. Né? Pode acontecer. Concretamente, eu nunca tive problema. Por exemplo, na seleção do mestrado, que eles olham sim o histórico, ou na seleção do doutorado, que eles olham o histórico também, eu fiquei com a impressão que os próprios avaliadores, eles sabem que às vezes você tirar um 7 na UEL, tirar de verdade, né? É difícil. Naquele contexto que o 10 não existia, né? O 7 proporcionalmente era um 8. Ou talvez um 8,5. Mas, gente, o que realmente é significativo, eu vi que os meninos, né, descontraíram um pouco, mas eu sei, assim, eu fico muito à vontade para ter essas conversas com vocês, porque eu sei que tem muito mais faculdade fácil. Tem faculdade que a pessoa nem precisa ir e aparece diploma. Existe isso. O duro é que quando eu dou esse exemplo, a pessoa vem e pergunta depois: senhor, eu preciso de uma dessa. Né? Então, eu não vou entregar nenhum colega, mas existe. Né? Existe. Curso até de 199. Paga a mensalidade que o diploma vem. Se vocês realmente quisessem moleza, não ia estar aqui. Quem está aqui é porque realmente está buscando um aperfeiçoamento. O difícil, eu entendo isso, né? A Alane pode virar e falar assim: poxa, Giovanni, mas eu não estou vendo relevância em determinada matéria. Igual os alunos às vezes vêm perguntar: tal coisa, para que eu preciso aprender isso? Eu não consigo entender. Quer dizer, então também não vou perder tempo com isso. Ou essa reflexão aqui. Afinal, para que serve? Olha, circunstancialmente, não vai servir, por exemplo, para você passar num concurso. Essa discussão não vai servir para você passar no concurso. Agora, esse tipo de reflexão, essa formação,
é própria daquele profissional que vai fazer a diferença. Simples assim. E o que a gente tem como visão? Eu falo, a própria instituição, a própria UEL. O que a UEL tem como visão? Contribuir, né? Contribuir para que vocês consigam ajudar a sociedade a ser um lugar melhor. E o que vai fazer você ajudar a sociedade a ser um lugar melhor? É ter lá a laurea acadêmica? Não, não necessariamente. A gente transforma a sociedade muito mais com o nosso exemplo, com a nossa presença, do que o título. Simples assim. Muito tranquilo. As pessoas reconhecem o que eu sou capaz de fazer simplesmente eu entrando no ambiente. Fato. Eu nunca precisei levar o meu diploma para lugar nenhum. E em todos os ambientes e esferas. Mas aí é algo que a gente constrói, né, pessoal? Isso e vocês vão se virar bem, tá? Vocês vão se virar bem. É só uma questão de perseverar. Começaram bem. Escolheram uma boa instituição, escolheram um curso significativo, tá? Agora é acreditar no que vocês estão fazendo. Agora é isso. Nada além disso. Então, eu trouxe essa discussão lá dos motivos, porque desde os gregos, desde lá Platão, Aristóteles, eles já tinham percebido que a gente consegue organizar esses motivos em pelo menos duas grandes categorias. Então, se a gente resumir assim, tudo que foi dito, o Danilo colocou o menino de castigo. Tadinho do menino, Danilo, deixa ele ver televisão. Foi mal aí, gente. Ele apertou o botão da câmera aqui. Não tem nada de mal. O menino lindo lá. A Grace gostou do menino, o Guilherme também. Eu só falei que você querer assistir essa discussão na sexta-noite é normal, mas o menino é um castigo. Eu sei que os filhos da gente gostam de ficar... Bom, nem sei se é seu filho, desculpa. Mas, assim, eu sei que as crianças gostam de ficar com a gente, né? Mas, pois é, já fica junto, né? Então, como eu dizia, a Grace ficou curiosa se é filho. Ah lá, o Danilo diz que tem 3, mas não diz se esse é um dos 3. Esse é um dos 3? Vamos fazer a pergunta mais direta, então. O Guilherme eu sei que tem um monte de irmão. O Marcelo sempre falava... Ah, tá. Então, esse é um dos 3. O Marcelo, seu pai, sempre falou com muito orgulho da grande família que constituiu. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Mas, como eu dizia, os gregos eles organizam os motivos em pelo menos duas grandes categorias. Só deixar isso visível, né? Vamos deixar visível. Então, vamos lá. Então, isso aqui a gente já respondeu, tá lá. Já vai aparecer. Os motivos da conduta, os motivos da decisão, eles podem ser definidos por uma razão. Então, aí é grifado a palavra razão. A razão é a própria imagem da decisão, aquilo que motiva a decisão. Então, a gente pode, então, escolher sentar no fundo por alguma experiência anterior. Vários trouxeram esses elementos de experiência. Ou ainda, o motivo está numa decisão. Igual a Grace, por exemplo, falou, olha, já é meu segundo curso, quer dizer,
já um novo curso, e nesse novo curso eu tenho esse propósito. Eu quero aproveitar tudo que o curso puder me propiciar. Então, tem um pouco da experiência anterior, mas parece que o elemento determinante é essa ideia do que é bom, né? Então, a gente pode e frequentemente escolhe por algo que experimentou ou por algo que acreditamos ser valioso, por algo que a gente acredita que vai me deixar feliz, por algo que parece ser o bom, né? Aqui, a gente lembra, e fica uma indicação, tem um seriado no Netflix, que eu sei que muitos já assistiram, né, que é o Merli. O Merli é um dos grandes sucessos do Netflix. E esse seriado, ele, de uma maneira lúdica, olha lá, o Guilherme diz que é bom, né? De uma maneira leve, ele introduz temas filosóficos. Então, amigos meus que nunca tiveram a menor curiosidade com temas filosóficos, depois de assistir essa série, começaram até a especular sobre problemas da filosofia. Em termos, sendo bem direto, o mito da caverna, acredito que todos já conhecem. Talvez já conhece pela versão original, que está lá no livro A República. Talvez conheça porque lá nos filmes Alice no País das Maravilhas, no Matrix, a mesma ideia é colocada. Qual ideia, né? Até o pessoal das 6.000 disse que no WandaVision, eu não vi o último episódio, mas no último episódio o WandaVision também faz uma releitura do mito da caverna. Olha lá. O Merli, para Yasmin, despertou a curiosidade por um autor chamado Camus, né? Albert Camus. E desde então ela passou a gostar desse autor, né? Então, dentro da filosofia, ela é tão variada, né? São tantos momentos, são tantas reflexões, que com certeza, cada um aqui tem digamos, um autor que vai fazer muito sentido para si, né? E o Merlin é uma introdução. Mas o mito da caverna, ele reflete a falibilidade dos sentidos. É disso que se trata. Porque a história noticia que um indivíduo que experimenta a vida no fundo da caverna, quando sai da caverna, se dá conta que tudo que ele experimentou era mera sombra do que estava fora. E quem está fora, se permitir refletir, pode lembrar que o que ele experimenta num dia pode não se confirmar no dia seguinte. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem me conhece hoje, já de cabelo branco, né, eu estou aqui de cabelo branco, mas saiba que eu já tive cabelo tudo pretinho, que não tinha essas entradas aqui. Qual que é o verdadeiro Giovanni, né? O Giovanni pós-pandemia, gordão, ou o Giovanni lá de 1990, cabelo pretinho, sem entrada, magrinho? Porque algumas pessoas me conheceram na UEL em 92. Vocês estão me conhecendo na UEL em 2021. O verdadeiro eu. Estou aqui agora ou era aquele lá? Percebe que o que a gente experimenta é circunstancial? Então, o que fazem Sócrates, Platão e Aristóteles?
eles inauguram o conceito de filosofia como uma reflexão voltada ao objeto, e ao fazer isso, há uma discussão sobre qual a confiabilidade, qual a segurança, qual a verdade daquilo que a gente experimenta. E isso lá, o Andrei lembrou daquela ideia do Heráclito, que ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes. O Platão e o Aristóteles, eles lembram disso, mas, aparentemente, eles acrescentam ao Heráclito a questão de que a verdade é apreensível de modo intelectual. Sim, porque é um problema que às vezes me perturba. Diz a ciência que a cada 3 anos, todas as células do seu corpo se renovaram. Daqui 3 anos, nenhuma célula que está no seu corpo hoje permanecerá. E aí o envelhecimento nada mais é do que, ao substituir as células, né, a nova célula que vem não vem com a mesma qualidade da anterior. Aí a gente fica velho. É tudo uma questão de divisão celular equivocada. Tá? Mas aí fica aquela pergunta. Pessoal, se daqui 3 anos todas as células do meu cérebro, todo o meu ser físico foi substituído, como é que eu tenho a memória do que aconteceu há 4 anos? Como é que eu tenho a memória do que aconteceu há 10 anos? Pararam para pensar como isso é surpreendente? Eu deixei de ser eu, mas eu permaneço nas memórias. Então, tanto o Sócrates e Platão, eles não usaram esse argumento, tá? Isso é um negócio que me incomoda desde que eu comecei a entender um pouquinho de biologia. De qualquer modo, o que eles acreditam é que esse fator constante... Cadê a psicóloga? Mas eu já tentei, viu, Alane? Não deu certo, não. Sabe, tem coisa que a gente nunca vai resolver. É melhor aceitar, sabe? De qualquer, assim, encaminhando para a conclusão, na universidade, a filosofia é muito importante, porque essa dúvida quanto ao que é confiável nos motiva a estudar, nos motiva a querer melhorar. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos aplicar esse conceito da filosofia, que nada mais é do que uma reflexão entre o experimental e o cognitivo, né? Essa filosofia, ela se volta para o direito, tá? Ela se volta para o direito. Enquanto o caminho da experiência ele é seguro em algum aspecto, o conhecimento experimental ele é circunstancial. E esse é o ponto, né? Se você tivesse que confiar em algo, os gregos dizem, confie no seu intelecto. Confie no seu intelecto, porque esse conceito esclarece a verdadeira utilidade da coisa, as possibilidades da coisa, enquanto que a experiência simplesmente registra, né? A experiência simplesmente registra o fato. O entendimento do fato depende do intelecto. E aí, então, a gente começará a semana que vem
com esse senhor, que é o Delamar Volpato Dutra. O vídeo, você conhece esse vídeo, quem conseguir esperar, tem lá no meu canal no YouTube, acesse o canal, se inscreva, clique no sininho, e tem esse vídeo e outros vídeos. Mas na próxima aula a gente assiste junto. Tá? Olha lá, o Andrei já nem vai dormir hoje, né? Já está pensando nos átomos, já sabe que existe, mas não sabe se existe. Alguém, né, alguém que é amigo do Andrei, dá uma ajuda para essa aula. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela companhia, obrigado pela discussão. Por hoje, a gente encerra aqui. Retomaremos na quinta-feira com o conceito de filosofia do direito, tá? Obrigado, Alane. Bom descanso para vocês, se cuidem, use máscara. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. Foi muito divertido. Tchau, tchau.